Olá, seja muito bem-vindo. Finalmente estamos nos encontrando na nossa aula gratuita do projeto Tecladista Destravado. Essa aula é totalmente gratuita, você não vai pagar nada por ela. Você vai poder vê-la, assistir, reassistir quantas vezes você quiser para você aprender aqui os fundamentos do toque. Eu resolvi trazer um pouco daquilo que fundamentaliza a nossa performance em tocar, seja nas igrejas ou acompanhando um cantor. São fundamentos que às vezes você estuda e trata apenas como exercício e deixa lá no campo do exercício e não transporta esses estudos para dentro da sua música. Essa é a intenção dessa aula, para que você possa simplesmente sair do toque e entrar numa dimensão mais fluida, com os mesmos acordes, com as mesmas estruturas de tríade, você pode ter um resultado diferenciado. Basta apenas você poder se localizar dentro dos fundamentos que a música apresenta para você. Antes de começarmos, eu quero trazer para você uma informação preciosa. Esse projeto faz parte de algo maior. Logo nós estaremos abrindo a primeira turma do Tecladista Destravado Módulo 1. Serão 4 aulas, 4 semanas, ao vivo comigo, onde nós vamos estar estudando os princípios básicos, os primeiros fundamentos, com mais profundidade, com mais detalhe, com mais calma e avançar um degrau acima, para que isso possa ajudar na sua performance, quando você estiver tocando e atuando na sua congregação, ou quando você estiver acompanhando uma pessoa que canta, uma pessoa que toca, até mesmo dentro de uma banda da igreja, tá ok? Então eu quero te dar as boas-vindas e começar pelo início. Que você seja muito bem-vindo e vamos lá aos fundamentos do toque. Por onde começar? Vamos começar do início? Vamos começar daquilo que você já tem, daquilo que você já sabe. Muitos tecladistas acreditam que simplesmente o fato deles conhecerem as tríades fundamentais. O que é uma tríade fundamental? É quando você forma o acorde a partir de uma tônica, a sua terça e a sua quinta. E quando você toca essas notas juntas, você tem aí uma tríade fundamental. É verdade que essas tríades elas podem ser distribuídas em cada tecla da escala em questão. Na nossa aula, nós vamos tratar o assunto apenas dentro da escala de Dó maior. Vamos estudar a partir da construção da escala diatônica de Dó maior. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas ele é muito comum, porque ele é o princípio de tudo, o Dó. O Dó ele tem uma escala, uma sucessão de 8 notas que deve ser executada da seguinte forma. Você notou que cada dedo tem o seu lugar? Cada dedo tem a sua nota correspondente? E, inclusive, nessa escala de 8 notas, você usa apenas 5 dedos. Significa que você vai ter que fazer uma movimentação de dedos para poder contemplar a escala inteira. Preste atenção mais uma vez. Então você tem dedo 1, 2, 3, fazendo um salto para dedo 1, 2, 3, 4, 5. Que vai corresponder às notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e terminando em Dó. E na esquerda também o comportamento é parecido, porém nós começaremos com o dedo quinto. A alternância de dedos na mão esquerda será como se fosse o movimento inverso da direita.
Como você começa com o dedo 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. E aí você já tem um primeiro exercício para você poder estudar, que é a escala diatônica de Dó. Como que eu gosto de passar para os meus alunos a forma de estudar e de desenvolver a escala? Primeiro, mão esquerda e depois mão direita. Movimento de subida, ou melhor dizendo, movimento ascendente. Você percebeu que na hora de troca das mãos, o Dó se repete. Por quê? Encerra-se o Dó com o dedo 1 da mão esquerda, inicia-se o Dó com o dedo 1 da mão direita. Por isso, o Dó vai se repetir. Mas aqui eu fiz o movimento ascendente, o movimento de subida. Agora também temos o movimento de descida. Anotou esse exercício? Se você quiser, você volta à aula, assiste novamente, vê bem onde as notas estão sendo tocadas e os dedos que estão sendo utilizados. Não queime etapas. Faça tudo direitinho, porque você vai destravar o seu toque ainda essa semana. Continuando, uma observação importante. A escala, ela precisa ser organizada e conduzida com organização também. Ou seja, as suas mãos não podem estar dentro do teclado, ou melhor, encostado no teclado de qualquer maneira. Você precisa organizar a leveza dos seus dedos e a pressão dos seus dedos. Para isso, você não toca com as mãos muito retas, com os dedos muito esticados, e nem faz uma curvatura do pulso, conforme você está vendo aqui. A forma correta de você executar o toque do teclado é tendo uma curvatura quase de 90 graus do seu braço, e o seu punho tem que estar neutro, ele tem que entrar em conformidade com os seus dedos que levemente encurvados estão sobre o teclado. Porque assim, você vai ter fluidez. Dessa forma você vai conseguir executar a escala sem esforço nenhum. Então, preste muita atenção para a formação dos seus dedos, a postura de mão, ombros relaxados, braço quase em 90 graus, para que você não seja prejudicado fisicamente ao executar o seu instrumento. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Imagine você executar um período de louvor de 40 minutos com o pulso travado, com os dedos esticados, com os ombros tensos. No outro dia você vai precisar de Dorflex. Então, para evitar essa dor muscular, faça de acordo com os fundamentos. Essa aula tem o título Os Fundamentos do Toque. Então é por isso que a gente está começando bem no início aqui, a partir da escala diatônica de Dó. Depois que você avança para a escala diatônica de Dó e você já tem uma certa fluidez, está na hora de você começar a exercitar os seus 5 dedos, de forma que eles possam gerar movimentos interessantes dentro do acorde. É esse exercício que vai possibilitar para você a construir certos fraseados, que a gente dá o nome de riffs, para que o acorde ele saia da forma quadrada de ser executada. Se a sua performance de teclado fica apenas nesses toques, então você precisa ter fluidez na mão para que o acorde ele possa receber um movimento e esse movimento ele possa gerar aí um arranjo bem executado, sonoramente agradável, para poder complementar aquilo que o cantor está cantando, ok? Então, para que essa fluidez de mão ela possa ser construída e você possa ser bem sucedido nela, você vai começar a estudar esse exercício aqui, ó, de 5 dedos. É muito simples, mas ele é muito eficaz também.
Então você veja bem. Dedo 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui você não repete notas. Você apenas sobe e desce sequencialmente, sem parar de tocar. Então, eu sugiro a você a fazer com as duas mãos. E sugiro não fazer apenas uma única vez. Crie aí um bloco de 5 sessões, de 5 notas. Aí você vai estar dentro de um loop de exercícios bem executado. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. A prioridade aqui não é velocidade, não é você pegar já o seu teclado e... Não é isso. A prioridade aqui é colocar os dedos no lugar e você poder fazer uma performance contínua, constante, com igualdade entre as notas em relação ao tempo e a pressão com que você toca também as teclas. Então, dominou o tempo? Aumenta mais um pouquinho. Dominou o tempo? Aumenta mais um pouquinho. Pegou o exercício de 5 dedos? Então, que tal nós fazemos o seguinte? Vamos unir os dois princípios. Escala diatônica de Dó e exercício de 5 dedos. Dessa forma, você vai estar estudando 2 exercícios em uma única performance e se preparando para destravar a sua mão no teclado. Então veja bem como que funciona. Eu começo com a escala na mão esquerda, emendando com a direita. Movimento ascendente e descendente. E em seguida eu aciono o modo dos 5 dedos. Terminando o modo de 5 dedos na sessão, repetida de 5 vezes, eu reinicio a escala e depois eu volto no modo de 5 dedos. E eu mantenho essa prática aí por uns 10 minutos para que a mão possa ter aí uma boa mecânica e para que ela possa ter registro muscular desse exercício. Vou te dar o exemplo agora de como você vai fazer o exercício nessa semana. Então aqui eu demonstrei para você como que eu coloco uma escala e o exercício de 5 dedos dentro de um padrão para que eu possa exercitar as minhas movimentações e com isso eu possa ter aí uma preparação para levar isso para dentro da música. Porque a escala não é apenas um movimento que sobe e desce do teclado, não. Ela é um vocabulário musical. Cada nota que você está vendo nessa escala tem a sua própria escala. Por exemplo, se eu sair do Dó e ir para o Ré, eu tenho a escala de Ré maior. Digamos que você já conheça a escala de Ré maior. Pegue o exercício de Dó e traga ele para o tom de Ré maior. E assim, você pode ter uma versatilidade de exercícios dentro de cada escala. Se você já conhece a escala de Mi, a escala de Fá, a escala de Sol, a escala de Lá e a escala de Si, a escala de Dó sustenido, de Ré sustenido, todas elas maiores,
faça o exercício em todas essas escalas, a sua mão vai começar a encontrar o caminho dessas escalas e sua performance vai melhorar de uma forma absoluta, tenho certeza. Como essa é uma aula para principiantes, nós vamos deixar apenas o exercício na escala de Dó. Mas no módulo Tecladista Destravado, nós vamos ensinar a trabalhar com outras escalas. É importante dizer que a maneira como a sua mão se posiciona determina o quanto ela estará disponível para se mover. Uma mão tensa, mal posicionada, com os dedos tortos, ela pode conhecer a nota, mas ela não vai chegar no acorde com naturalidade. E o objetivo desses exercícios é poder trazer a fluidez que a sua mão merece, que você precisa, para poder tocar uma música desenvolvendo riffs, escalas, movimentos, sem ficar enfadonho e monótono. É por isso que você precisa dar muita atenção a esses exercícios. Então, se for o caso, pare aqui agora de assistir a aula, volta, reassista e vai fazer o exercício, tá? Preste bem atenção na ordem dos dedos, na colocação da mão, na ordem que você usa cada dedo no momento do salto. Para que você possa ter um bom desempenho, ok? Quero te pedir um favor. Escreva aqui nos comentários qual dedo te pareceu mais fraco ou desobediente. É porque é muito comum, quando a gente vai desenvolver a escala e também, principalmente, o exercício dos 5 dedos, alguns dedos se tornam meio que desobedientes, eles ficam meio fracos. Por exemplo, o dedo 4, ele fica muito dependente do dedo 5. Então, se você não trabalhar bem esses 3 dedos, 3, 4 e 5, eles podem começar a gerar uma certa dificuldade para o arranjo que você quer executar. Então, eu quero dar uma dica aqui, um bônus, hein? Se a sua dificuldade está no dedo 4, de que ele obedeça o seu comando, porque a mente já aprendeu, mas o corpo custa acompanhar, então você vai fazer 1 minuto desse movimento aqui. 1 minuto com esse exercício. 3, 4, 5, 4, 3. Preste atenção. Um minuto, repetindo. Se o seu desafio está entre o 2, o 3 e o 4, então você vai fazer o mesmo exercício, mas concentrado no dedo 2, 3 e 4. Dessa forma. Agora, se porventura o dedo 1, 2 e 3 é o seu problema, você vai fazer o exercício dentro do 1, 2 e 3. Se você dar a devida atenção e levar isso a sério e colocar esse exercício em prática, você não vai ter problema na hora de fazer escalas. Você não vai ter problema de arranjos dentro de escalas pentatônicas. Porque você vai estar preparado para poder fazer escalas de forma ágil, de forma segura, e os seus dedos já estarão prontos para poder interagir com eles. É dessa forma que a gente trabalha a independência dos dedos. Ó. Por quê? Porque você ficou 1 minuto em cada parte ali da mão, trabalhando com segurança, e isso gerou flexibilidade e gerou autonomia para sua mão. Vamos entrar agora numa parte muito gostosa que você está muito interessado em aprender, que é a questão do toque, quando você vai acompanhar. Eu vou considerar aqui uma sequência para ser a nossa sequência guia a partir desse momento da aula. Então nós vamos nos concentrar no acorde de Dó, acorde de Sol maior, Lá menor e Fá.
e voltamos para Dó. Então, digamos que você esteja trabalhando uma música no acompanhamento e você esteja tocando exatamente essas notas. Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá. Essa sequência repete em muitas canções e às vezes em outros tons, né? Porque estamos tratando da tônica, da dominante, sexta menor, quarta maior e voltando para a tônica. Cada nota, ela recebe uma numeração que a gente chama de grau. Grau 1, grau 2, grau 3. E no campo dos acordes, nós costumamos também a colocar essa numeração nos acordes, né? Então, acorde do primeiro grau é Dó. Acorde do quinto grau, Sol, que a gente chama de dominante. Acorde do sexto grau é o sexto menor. Acorde do quarto grau é o Fá. Acorde do primeiro grau, tônica. Isso tem que estar claro para você e você tem que dominar, tá ok? Essa linguagem para que você possa ter aí uma compreensão mais ampla daquilo que se conversa hoje quando o assunto é harmonia. Mas você está lá na sua igreja, a pessoa está tocando, o ministério está funcionando e você está. O que você notou? Talvez você tenha notado que a necessidade de saltos com as mãos, ela pode ser aí um fator que venha dificultar a sua execução. Então veja bem, se eu estou em Dó e eu tenho que ir lá para Sol, depois eu tenho que ir para Lá menor e voltar para Fá e depois voltar para Dó, a coisa pode complicar, né? Começa em Dó, vou lá para Sol e a minha mão fica saltando no teclado igual pipoca. Para isso nós temos as inversões de acordes, que você precisa conhecer. Cada acorde dentro da escala, se você for prosseguir na tríade, você vai ter Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol, Lá menor, Si meio diminuto e Dó. Cada acorde dentro dessas tríades tem 3 formas de ser organizado no teclado. E é essa inversão de acorde que muda o jogo. É aí que você ganha o jogo. Porque cada inversão vai trazer para você uma mobilidade de você poder pegar, por exemplo, um Dó e ter acesso ao Sol apenas com o movimento de 2 dedos. Olha só que interessante. Como que isso acontece? Veja bem, dentro do acorde de Dó, o que eu falar para Dó aqui vai valer para todos os demais acordes. Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol, Lá, Si, para tudo, tá ok? É a tríade. 1, 3 e 5. Tônica, terça e quinta. Então, digamos que eu faça uma movimentação. Eu vou tirar a tônica do grave e vou colocar na nota mais aguda. Eu vou tirar esse Dó e vou colocar ele aqui, olha. Então, eu vou pegar a terça, que é Mi. Aqui eu vou usar o dedo 2. Então, digamos que eu tenho uma tríade formal. Eu vou pegar o primeiro Dó aqui no grave e vou colocar ele no mais agudo. Vai ficar terça, quinta com o dedo 2, isso é de propósito. E a tônica sendo a nota mais aguda do acorde. É a primeira inversão do Dó. Então você tem o mesmo acorde, só que com uma outra coloração, com uma timbragem um pouquinho diferente, mas faz a mesma função como se eu estivesse fazendo a tríade fundamental. A segunda alteração que eu posso fazer, que é a segunda inversão, é tirar o Mi e colocar ele como o mais agudo do acorde. Então, a partir daí, eu tenho 3 possibilidades de construir o acorde de Dó no teclado. Para você poder estudar isso em casa, treinar para que isso seja fácil para você executar,
você tem que trabalhar com repetições. Treinamento de teclado é repetição, como em qualquer outro instrumento. Você tem que repetir para que a sua memória muscular ela fique registrada, tanto na mente quanto no corpo. Então, olha só. Aqui eu estou fazendo a repetição e também estou tocando a mão esquerda junto com os acordes. Mas eu posso também só manter a esquerda no primeiro acorde e fazer as alterações, tá? Com isso você pode distribuir esse exercício em todos os demais acordes. Ré menor, Mi menor, vou dar um exemplo em Ré menor. Outro exemplo em Mi menor. Voltando para o Ré. E voltando para o Dó. Dessa forma que você vai conseguir entender as possibilidades que você tem quando você estiver em um determinado acorde e precisar de um outro que está distante. Como a nossa sequência sai de Dó e vai para Sol, eu não vou mais fazer o salto da minha mão para chegar até num Sol convencional aqui de tríade. Eu vou simplesmente pegar o meu Dó e vou fazer o seguinte, eu já tenho o Sol aqui, eu já tenho o Ré aqui, ó, que é a quinta de Sol, e tenho o Si, que é a terça de Sol. Então eu simplesmente movimento 2 dedos e tenho acesso ao Sol maior. Bom, o Lá menor fica depois de Sol. É muito fácil dar um salto para frente, apenas um salto de uma nota. Lá menor. E ele fica um Lá menor até mais rico, porque eu tenho uma base, eu tenho a tônica, a terça, a quinta e tenho a oitava. Olha como que ele enriqueceu. E agora eu preciso de ir para Fá. Nossa, mas Fá está 2 notas atrás do Lá, mas eu já estou em Fá, porque eu já tenho Dó e eu já tenho Lá, que fazem parte da construção da tríade de Fá. Então eu só preciso da nota Fá. Ela está bem aqui, ó, meu dedo 3. E obviamente eu coloco a minha esquerda junta. E volto para onde? Para Dó. Olha só. Tá vendo aí? Quando você conhece inversões de acordes, você tem possibilidades de pegar acordes distantes e aproximá-los, não somente no campo da mecânica, mas também no campo da harmônica. A harmonia dele fica mais coesa, mais fechada, mais concisa, e isso é muito bom para a música. Veja como que fica agradável e faça uma comparação. Vou fazer aqui a sequência da forma que nós estávamos tocando desde lá do início, tá bom? E depois eu vou repetir a sequência com as movimentações, com as inversões de acordes sendo aplicadas. Você viu aí a diferença? A diferença sonora, a beleza sonora que o acorde conseguiu promover para você? Isso somente com o princípio de alteração de construção de acordes, que a gente fala de inversões, invertendo os acordes na sua construção, promover um resultado mais agradável, sonoro, de maneira tal que você faz até menos esforço para fazer algo com mais excelência.
A excelência nem sempre está no esforço da movimentação, às vezes está na construção inteligente do acorde, da frase, da escala. O importante é ter o domínio. E mais importante ainda é que você já tem esse domínio, principalmente você que já toca em igreja. Provavelmente você já conhece os acordes fundamentais. Talvez você ainda nunca pensou em ligá-los, em construir pontes de acorde para acorde. Então, pare para pensar. Você está em Dó. Você quer um Sol? Você está perto dele. Mas você está em Dó. Você precisa de ir para o Fá? Você também está perto dele. Abriu a mão aqui, olha, de Dó para Fá maior. Você está em Dó. Você precisa de um Lá menor. Você movimentou apenas um dedo e conseguiu um Lá rico. Agora, obviamente, se você estiver em Dó e precisa de um Ré menor, é um passinho para frente. Não precisa de muita coisa. Você está em Dó. Você precisa de um Mi menor. Olha só. Olha a sonoridade desse Mi menor. É por isso que inversão de acordes precisa ser estudada com muita paciência e dedicação. Então comece essa semana. Inversão de acordes. Vai para Ré menor. Vai para Mi menor. Volta para Ré. Volta para Dó. Talvez isso seja muito básico, seja muito assim, muito trivial, mas a intenção dessa aula é exatamente isso. De maneira tal que se você não aprendeu o teclado ainda, através dessa aula você já consegue entrar no universo do teclado. Começando lá em escalas, desenvolvendo os 5 dedos, aprendendo os acordes, né, através das tríades fundamentais. E depois desenvolvendo esse trabalho de inversão de acordes. Olha só, até aqui você já teve aí provavelmente um mês de aula, de curso, só que condensado e organizado. É isso aí, vamos destravar. Próximo assunto que eu quero abordar com você é para você que já tem essa mobilidade de tocar acordes invertidos, mas você ainda não conseguiu sair do toque. O toque quadradinho ali que todo músico fica apresentando, né? Então eu quero aqui trazer para você a memória que nós falamos logo atrás dessa questão de inversão de acordes sobre o movimento dos 5 dedos. É esse exercício aqui que vai ajudar você a criar movimentações dentro do acorde para transformar o seu toque numa coisa mais bonita, mais bela, mais artística e com mais expressão. Então veja bem, eu tenho um Dó maior e eu tenho que ir para um Sol maior, depois para um Lá menor e encerrar no Fá para voltar para o Dó. Essa é a nossa sequência padrão, a nossa sequência modelo. E o que eu vou te mostrar aqui, você pode aplicar em qualquer tom, em qualquer sequência que vai dar certo. Então, pensando na movimentação dos 5 dedos, eu tenho 5 notas que eu posso distribuir para poder criar uma movimentação dentro do 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um riff minimalista, com o mínimo de notas possível. Eu vou pegar apenas a tônica, eu vou pegar a segunda, que também é chamado de nona, e vou pegar a quinta. Aí você vai perguntar, ué, Elenilson, por que a segunda é chamada de nona? Quando você faz a escala diatônica de Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o Dó é a 8ª nota, então o Ré seria a nona. Só que eu estou trazendo ela
para uma oitava abaixo. Então ela vai ser considerada aqui nona. Então quando eu faço um acorde já com nona, ele já me soa mais preenchido. E você nota que na minha base eu coloco tônica, tônica oitavada e aciono o quinto grau na minha base. Eu já tenho aí algo bem recheado, né? Bem preenchido, um acorde bem robusto. E por que eu coloquei essa nona? Porque o riff que eu estou pensando em passar para você, ele vai utilizar muito da nona com a tônica e com a quinta, de maneira tal que você pode criar o que a gente chama de um desenho ou um riff melódico para poder substituir simplesmente os toquinhos que você dá. Então olha só como que fica bonito. Tá vendo aí? Eu peguei o Dó, fiz a inversão, fui para o Sol, apliquei o Lá menor, terminei em Fá. Isso aí, por si só, já abre um pouco o leque da sua compreensão para que você possa admitir e administrar esses toques. Vamos ver de novo? De forma mais robusta, de forma mais inteira? Eu vou fazer Dó, Sol, Lá menor e Fá. E vou me utilizar como base o toque, mas alterando o toque com o riff modelo que eu acabei de apresentar para você, esse riff construído com a nona, com a quinta. Você vai notar que eu primeiro aciono a quinta. Ó, quinta, para poder acionar as três primeiras notas aqui, ó. Isso aqui entra no lugar do meu acorde. Isso aqui já entra na música. Então, fui para Sol. Lá menor. Fá. É importante dizer que quando estou em Dó e vou para Sol, eu estou usando a mesma mecânica que eu usei em Dó. Só que agora eu preciso de um Sol. Aqui é o meu acorde, mas a minha mecânica, eu estou usando esse Mi aqui, olha. Tá vendo? Se você notar, o Mi é a sexta de Sol, mas ele está dentro da escala. Então tá tudo certo. Fui para Lá menor. Meu Lá menor tá aqui, ó. Tá vendo? Eu posso tanto fazer ele oitavado, eu posso fazer ele aqui, ó. Porque esse Sol é a sétima do Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é um acorde menor com sétima. Então, eu faço praticamente um Dó, só que eu mantenho a minha mão esquerda na tônica de Lá. E aí eu tenho um Lá menor com sétima e preenchido. Chegou a hora do Fá. Olha a nona do Fá aqui. Tá vendo? Fá e a nona.
Aqui eu já rompi o meu limite de tocar apenas na região daquela escala, naquela oitava que nós estávamos mantendo os acordes. Então, você pode fazer a mesma coisa. Você pode abranger o teclado, trazer outras notas que estão participando dentro da mesma estrutura, Dó, Sol, Lá menor e Fá, mas em outras regiões do teclado. Porque se você já aprendeu como fazer as alternâncias, né, de construção, as inversões, primeira, segunda, né? Na verdade, fundamental, primeira, segunda, fundamental, primeira, segunda. Você pode fazer isso também dentro da música. É o que eu fiz aqui quando eu cheguei em Fá, ó. Encerrei na tônica aqui, só que uma oitava acima, por que não? Se você já estudou de forma satisfatória a escala, a técnica dos 5 dedos, a sua mão está livre para fluir no teclado. Tá vendo? Então, o que nós tratamos aqui? Nós tratamos de escala maior, diatônica de Dó. Nós tratamos de exercício de 5 dedos para poder destravar a mão. Nós tratamos como você vai melhorar a performance de dedos que ficam travando o seu exercício principal. Quando eu citei aqui a dificuldade do dedo 2 ou do dedo 4, né? Nós tratamos de acordes e inversões e como trazer isso para dentro da música. Só aí já garantiu. A inserção de notas para poder embelezar o seu acorde, como a nona. Sempre quando eu faço uma fundamental, eu coloco nona, independente da música. Isso tudo aqui foi Fá, hein? Ó. Simplesmente um arpejo. Ó. Tá? E eu vou tratar desses movimentos com mais profundidade dentro do nosso primeiro módulo, Tecladista Destravado. São dicas como essa, são ideias como essa que nós vamos observar mais perto e vamos entender a lógica e a riqueza que existe por trás desses arranjos, tá bom? Agora eu quero encerrar falando o seguinte, que é possível você pegar aquele exercício de escala que você fez lá atrás e trazer para dentro da música que você está tocando. Então vamos imaginar aqui um segundo cenário. Vamos imaginar que você está tocando em Dó, você não tem que ir para Sol, você tem que ir para Fá, tá? Ó. Aí você pergunta, Helenilson Fialho, como que eu faço para colocar uma escala dentro dessa condução, sendo que eu só consigo ficar no toque ali? A resposta não está apenas na forma de fazer a escala, mas de entender o tempo que você vai gastar nessa escala para atingir o próximo acorde. Presta bem atenção. Você está tocando em 4x4, quaternário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você quer colocar uma escala para fazer a ligação entre o Sol e o Fá maior. Então, o que você tem que calcular? O tempo dessa escala. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
isso em momento nenhum que você não possa usar a fundamental. Mas olha só, se você quiser usar a fundamental entre Dó e entre Fá, então leva o acorde de Dó através de uma escala para chegar até Fá. Tá vendo aí? Aqui você já viu a técnica de 5 dedos sendo aplicada, a escala sendo aplicada e eu saindo de um acorde distante para chegar num acorde que está distante também, que é o Fá fundamental, mas através de uma escala. Isso traz beleza, isso traz atitude artística, isso traz para você satisfação. Então, esse é um exercício que eu também gostaria que você colocasse em prática. Mas olha só, quero te dar outra dica. Digamos que você voltou para a nossa sequência básica, né? Tá no 5º grau? Terminei em Sol aqui. Se eu fizer uma escala diatônica a partir do Sol, eu volto para a nota tônica. E isso é muito legal, né? Então, a escala é um movimento de condução. Ela é um movimento de transporte. Vai transportar você de uma escala para outra. Pode transportar você, por exemplo, de um tom para outro tom. Se eu estou em Dó aqui, por exemplo... Tá vendo? Saí do Sol e fiz uma transposição aí através de uma escala para entrar no Sol maior. Mas aí já é assunto para tecladistas destravados, módulo 1. Como que você prepara as escalas, como que você aprende a usar as escalas diferentes dentro da mesma música. Vamos recapitular? Fundamentos básicos do toque. Escala, técnica dos 5 dedos. Atenção nos dedos que ficam travando a sua mão direita. Exercício de 1 minuto. Formação de tríades. Também com as novas construções, as inversões de acordes. Aplicação das inversões de acordes dentro da sequência. Construção de riffs através de movimentos que estão dentro do próprio acorde. Eu posso construir vários riffs. Por exemplo... Claro que aí já entra também um pouco da rítmica também, de você dominar o ritmo, né? Mas é muita informação para uma aula para iniciantes. Mas aí eu quero convidar você para o nosso módulo 1 do Tecladista Destravado, que vai também abordar a questão do ritmo. Como que você toca uma música rápida e às vezes você está ali somente você, o vocalista e a congregação, e você tem que fazer um ritmo para que aquilo dê movimento para a música. Venha conosco para o módulo 1 do Tecladista Destravado. Essa aula vai entrar em agosto, esse curso. E o custo que você vai pagar, o investimento que você vai pagar por essa aula, talvez não chegue nem no preço de uma mensalidade de uma aula de teclado de um mês.
Quando eu dou aula de teclado, eu tenho uma mensalidade. Eu vou ter tempo ali com o meu aluno, né? A cada um dia por semana, ou dependendo do plano, 2 dias por semana. Só que aqui, no Tecladista Destravado, você vai ter 1 mês de aula comigo, ao vivo. As vagas são limitadas, tá bom? Só que você vai investir apenas R$ 137. Apenas R$ 137 você vai ter acesso à primeira aula, à segunda aula, à terceira aula e à quarta aula. Eu ainda estou decidindo se serão 2 aulas por semana ou se serão 4 aulas, uma em cada semana, e cobriria um mês, né? Nós estamos decidindo aqui com a nossa equipe para ver se é viável dar 2 aulas na mesma semana. Seja como for, você investe R$ 137. Quando as vagas estiverem disponíveis, eu vou informar aqui para vocês. E aí, nós teremos um segundo módulo, porque a informação que nós temos para passar, ainda que básica, ainda que trivial e fundamental, ela é muita informação, é muita coisinha que nós temos que passar para você poder desenvolver em 2 meses aí um salto de 1 ano. Isso aí eu garanto para você. Então, o que acontece? Você fez o módulo 1, completou o módulo 1, tem o certificado do módulo 1, para fazer o módulo 2, você tem 50% de desconto. Você não paga R$ 137. Você vai pagar o quê? R$ 115 e pouquinho. Não, estou viajando aqui. Você vai pagar aí R$ 65 e pouquinho. Eu sou ruim de matemática, viu? Coloca aí na sua calculadora que você vai saber o preço certinho. Você vai pagar a metade do preço do primeiro módulo. Você que completar o módulo completo, tá? As 4 aulas lá que estarão, ok? Certinho ali e tal, tudo. Eu já vou deixar seu certificado carimbado e no seu certificado 50% ali para você poder entrar no segundo módulo do Tecladista Destravado. Acompanhe o nosso canal, faça sua inscrição, comente aqui, deixe aqui nos seus comentários qual parte dessa aula trouxe mais sentido para você. Qual parte dessa aula contemplou melhor a sua expectativa e encaixou melhor na sua realidade? Porque aí, ao ler os comentários, e eu vou ler todos os comentários, na hora de construir um método do Tecladista Destravado, para a gente ter essas 4 aulas, eu vou ver quais os tópicos mais relevantes para que a gente possa conversar, ok? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Helenilson Fialho. Eu sou professor de música há mais de 30 anos, eu trabalho com ministérios de louvor há mais de 20 anos na Igreja Presbiteriana, e o intuito foi trazer essa aula para os iniciantes, para quem quer entrar no universo do teclado. Se você nunca estudou teclado antes, essa primeira aula aqui já pode dar para você aí, se você for organizado e assistir aos pouquinhos e pegar parte por parte, um mês inteiro de aula para que você possa praticar em casa e possa fluir no seu instrumento. Esse é o meu desejo. Deus abençoe você. Muito obrigado por participar do nosso projeto e eu estou te esperando aqui no nosso canal com a sua inscrição. Lá no Instagram também, porque lá vai ter dicas diárias, tá bom? De como trabalhar as notas, de como você fazer coisas simples dentro da estrutura que você já sabe, como que você pode aproveitar essa estrutura para fazer algo inteligente, notas de passagem. Tem muita coisa para a gente conversar, ok? O que importa é que você seja abençoado e edificado através desse trabalho. E outra coisa, além de tudo mais, o meu perfil no Instagram, Helenilson_Fialho. @Helenilson_Fialho. Nos siga lá no Instagram, participe da nossa comunidade e fique atento. Forte abraço!